Telespectadores da TVC, sejam bem-vindos ao TVC Esporte desta semana e o assunto hoje será o Talentos 10. A gente vai falar um pouquinho também de Noroeste com as imagens do jogo do último sábado contra a Internacional de Limeira, mas efetivamente eu estou trazendo aqui novamente o Jorge, porque terminou a participação do Talentos 10 no Campeonato Paulista Sub-23 da segunda divisão. Eu até vou dizer nesse início, um comentário que eu fiz hoje, que muita gente aqui em Bauru, na região, não acreditava nem que o Talentos 10 passasse da primeira fase. Teve gente até que disse que o Talentos 10 não terminaria, teria problemas para completar a primeira fase. E o Talentos 10 foi uma gratíssima surpresa, o Canarinho voou legal, fez uma ótima primeira fase, terminou como o primeiro colocado e uma pena que na segunda fase faltou um pontinho para a equipe se classificar. Eu acho que pesou, o Jorge vai falar muito sobre isso aqui, pesou muito o confronto direto contra o Itararé, onde o Talentos sofreu 2 derrotas. Mas, Jorge, eu acho que, é claro, fica aquele sentimento de que poderia ter chegado mais longe, mas também fica um sentimento de dever cumprido, né? Um abraço, boa noite. Um abraço a todos os telespectadores aí. Foi um trabalho executado, né? Com muito esforço dos atletas, da comissão técnica, da nossa administração também. Tanto a parte administrativa, logística, né? Então a gente fez o nosso melhor. Acho que faltou um pouco de tirar o nervosismo, né? Nessa segunda fase. Os meninos tiveram muito receios, algumas jogadas premeditadas, entendeu? E acabou ocasionando algumas derrotas que a gente não tinha, né, na primeira fase. Tivemos só 2 derrotas na primeira fase e nessa fase agora da segunda fase conseguimos 3 vitórias, né, e 3 derrotas, né, que isso ocasionou a nossa desclassificação. O campeonato começou com 40 equipes. Depois das 40 ficaram 16 para a segunda fase e agora vão seguir 8. Inclusive hoje a Federação Paulista de Futebol realizou o sorteio das bolinhas, os potinhos apontaram. Eu já entendo que um lado é o grupo da morte, Francana, Comercial, o bicho vai pegar aí. Nós vamos ter também nessa chave o Flamengo de Guarulhos e o São José. E do outro lado, Paulista de Jundiaí, Primavera de Indaiatuba, Itararé e a Inter de Bebedouro. São os 8 que permaneceram. E eu imagino que você fica pensando agora nessa hora do sorteio, podia estar o Talentos 10, né? De repente esse grupo aí, ó, com, ao invés do Itararé, o Talentos ali enfrentando o Paulista de Jundiaí e a Inter de Bebedouro. Dava para sonhar um pouquinho, hein, Jorge, para ir mais adiante, né? A gente tinha time para isso, né? A gente tinha time para chegar nas finais, né? A gente lutou bastante o campeonato todo, enfrentamos equipes de tradições, né? De história, né? Tupã, que tem 82 anos de história, e outras equipes. Santa Cruzense, Grêmio Prudente, Vossen. E foi jogos difíceis, né? Jogos que tiveram bastante disputa, né? E nessa segunda fase a gente já iniciou contra o América, que é um gigante do interior, né? E essa vocês vão ir pro currículo, 2 vitórias contra o América, uma em São José do Rio Preto, no Teixeirão, e a outra no último sábado. E lá foi uma vitória de virada, né? Então a gente embalou ali, já começou em primeiro lugar, mas logo em seguida a gente teve o jogo contra o Itararé. E aí a gente não poderia perder, né? Em casa, é um jogo em casa, é um jogo decisivo. Eu acho que por causa que teve o público, né, começou a ir ao estádio, a gente teve uma média aí de quase 600 no estádio, e que a gente tinha uma média de 30, 40 pessoas no estádio. O grupo sentiu. Aí tomamos o primeiro gol logo no início, né? Acho que era mais ou menos uns 7 minutos do primeiro tempo. E o nervosismo, né, foi ocasionando o nosso time a fazer vários erros, né? E isso fatal, né? Porque a gente não tinha perdido em casa. E
isso foi crucial para a derrota. E depois foi uma sequência, depois a gente teve um jogo contra o Primavera, lá. E eu trouxe até o gol aqui, infelizmente foi uma falha individual, custou o resultado. Então foi uma falha individual do nosso goleiro, né? Então a gente estava bem no jogo, não merecia perder aquele jogo, porque a gente teve mais volume de jogo, teve mais chances de gol. E uma bola do nosso goleiro, ele foi uma infelicidade dele lá, entregou no pé do atacante, bateu no atacante e entrou no gol. E aí depois tivemos um jogo de volta já contra o Primavera, ganhamos aqui em casa, com um jogo difícil, que foi o líder do campeonato Primavera, ganhamos de 2-0. E depois teve o jogo que era decisivo contra o Itararé, que era um jogo da morte, né? Ou ganhava. E logo 15 minutos do primeiro tempo a gente teve uma expulsão, que isso abalou. O time abalou estruturalmente. É complicado jogar em Itararé? Eu estou perguntando isso porque eu não conheço. Eu vou até ter oportunidade agora nessa fase que eu faço os jogos do Paulista também. O Paulista vai jogar lá em Itararé, mas é muito complicado jogar lá. É um campo pequeno, né? É muito similar com alguns campos nossos aqui de Bauru, mas o gramado é muito bom lá. Bom. A torcida é muito próxima, né? Então tem uma pressão. Lembra um pouco a Rua Javari, assim. Aqui vamos falar o nosso distrital aqui, lembra um pouco o Padilhão. Lembra um pouco o Padilhão. Padilhão, só uma outra arquibancada lateral. Sim. E um pouco mais extensa a arquibancada. Lembra um pouco o Padilhão, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jorge. Para você, especificamente, quais foram as experiências, o aprendizado? Você já vinha treinando o Talentos 10 em outras circunstâncias, né? Inclusive nas competições organizadas pela doutora Gislaine, mas esse foi o seu primeiro teste de fogo em competições organizadas pela Federação Paulista, como você disse há pouco, enfrentando equipes tradicionais. Quais foram os erros, os acertos? Qual a autoanálise que você faz da sua participação como treinador da equipe? Bem, em termo coletivo, né, a gente teve bastante competitividade, né. O que a gente falhou foi na falha individual, né, alguns jogadores que faltou um pouco mais de personalidade, um pouco mais de tranquilidade. Analisando a questão técnica, né, eu vejo que eu aprendo a cada dia, né, então aprendi muito no campeonato da liga, aprendi agora iniciando na federação. Sei que inclusive você faz cursos, inclusive de aprimoramento. E no início do campeonato eu fiz o curso da CBF, né, e aprendi muitas coisas, que coloquei muitas coisas em prática e também trouxe algumas coisas que a gente vinha aplicando do nosso futebol raiz, né, que é o Talentos 10, que vem do meu avô, Aristides, lá da Vila Dutra, e do meu pai, né. Então a gente um foi passando para o outro e a gente acabou passando para o nosso trabalho e adequando, né, o futebol moderno hoje, né, colocando o futebol raiz com o futebol moderno hoje. E graças a Deus deu resultado, a gente teve grandes jogos decisivos que contra equipes de tradições aí, que o pessoal pensava que ia vir aqui, ia ganhar da gente. E graças a Deus a gente impôs um futebol ousado, um futebol para cima, né? E os detalhes fazem a diferença. Tivemos uma lesão do nosso goleiro depois do primeiro jogo contra o América, né? Aí já o próximo jogo, quando foi contra o Itararé em casa, o nosso goleiro machucou num rachão nosso que a gente faz na sexta-feira, véspera do jogo, e aí machucou o tornozelo, ficou praticamente 3 semanas fora, e isso foi crucial também, porque o goleiro que a gente tinha, que era o Evair e até mesmo o Jean, eles não tinham uma preparação ainda de campeonato desse porte, né, para suportar. Então eu acho que foi produtivo tudo que a gente fez, foi um aprendizado também para os próximos anos,
para conseguir mais resultados, mais condições, né, para conseguir o acesso. Meu amigo, não sei se o Josafá tem até condição, Josafá, se você tiver condição, podemos até ilustrar essa nossa conversa com alguns gols aí do Talentos 10, se tiver na bala da agulha, você pode fazer essa gentileza, isso, maravilha. Aí, ó, esse é um dos jogos do Talentos. Esse aí, se não me engano... Foi contra o Primavera. Foi contra o Primavera, exatamente. 2-0. Jogo decisivo, foi a vitória contra a equipe do Primavera. E aí você vê, apesar, né, da chuva naquele dia, durante aqueles dias que antecederam o jogo, o time com um ótimo toque de bola. E aí foi o gol foi do Mococa, é isso? Não, foi do Quibinho. Do Quibinho, Rafael Quibinho, um dos gols. E aí esse é o segundo gol da vitória. O zagueirão meteu a cabeça na bola lá e fez 2-0. Até em cima disso, né, aproveitando essas imagens, alguns garotos dessa equipe, Jorge, se destacaram. E o que você pode dizer pra gente, até em termos de futuro? Você estava conversando um pouco comigo em off aqui, na abertura do programa, ou antes de começar o programa, de que alguns jogadores já estão sendo procurados. Como é que vocês, comissão técnica e diretoria, estão trabalhando nesse sentido? Bem, como a gente fez um bom campeonato, tivemos muita procura, né, de alguns jogadores, nosso que a gente teve disputando o campeonato. E graças a Deus, né, tem os meninos que já estão sendo encaminhados já. E tem outros meninos que a gente está estudando aí para a futura contratação, né? Aliás, esse é o caminho, né, Jorge? Não tem jeito. O Talentos 10, ele é um clube empresa. Então é importante que no final da temporada aconteçam algumas negociações, até para que a entidade possa continuar mantendo todo o seu trabalho. Afinal de contas, não é brinquedo não. Vocês estão no time principal, sub-20, sub-17, sub-15, sub-11, sub-13, manter toda essa estrutura. Eu sei que vocês têm alguns parceiros nessas categorias de base, mas não é fácil você manter todo esse plantel, toda essa estrutura. Então isso se faz necessário também, a cada final de temporada, negociação de jogadores, né? É verdade. A gente, mais na parte administrativa, que é o Giovanni com o Matheus, né, estão cuidando a respeito disso, de alguns jogadores que a gente tem. Tem alguns jogadores, no caso do Lica, né, no caso do Tuxa, que já fizeram um contrato mais longo, né? O Gabrielzão, que está no Sub-20 também tem um contrato, o Felipinho, o Mateuzinho também, que é do Sub-20. E... Quem que está treinando o Sub-20, só por curiosidade? O profissional? É o Sub-20, o que está jogando no Paulista Sub-20. Quem treinava no profissional do Sub-20 era o Felipinho, o Mateuzinho, o Gabrielzão. Sim, você está falando de jogadores, eu digo treinador, você está acumulando essa função? Não, sou eu. Você que está no Sub-20 também. A gente está... Até porque você acaba aproveitando muitos jogadores, né? O pessoal, o principal é Sub-23, mas você tem muitos garotos na faixa etária do Sub-20. Como a gente quer dar o valor, né, para a base, né, e não ter aquele custo, né, de trazer jogadores de fora, e a gente já quer formar esses jogadores, né? Então, e é interessante a gente já trabalhar com eles, já saber o que é feito, né? E é um passo para o profissional, né? Então, o Gabrielzão já teve jogos que foi titular lá em Tupã, ele foi titular e ganhamos de 3-0, 3-1, 3-1 lá. Ele foi muito bem, jogou o tempo todo, teve alguns jogos que ele foi importante. O Felipinho, inclusive o Felipinho agora nesse último jogo contra o Tupã do Sub-20 fez 2 gols, ganhamos de 2-1 do Tupã. Então, jogadores que a gente traz, né, lá de base, né, são meninos que começaram de 10, 11 anos com a gente, e a gente quer dar sequência com eles e com outros, né, que a gente vem trazendo, dando oportunidade, experiência e colocando para eles acreditar, né, acreditar como a gente tinha o Drog, o Badonai, Tuxa, a Mel e outros jogadores que estavam no elenco, né, do nosso time, que veio da base, estava jogando no profissional. A gente quer manter esse mesmo contexto, né, e trazer alguns jogadores pontuais, né, para dar uma reforçada no grupo. Em cima disso, jogadores possíveis, você falou alguns nomes aí, possíveis negociações,
essas negociações podem acontecer aqui no cenário nacional, exterior? O que vocês estão trabalhando em cima disso? Então, ainda não tem nada definido ainda, né? Mas teve bastante especulações para a gente de clubes de fora do país, né? De jogadores, não posso ainda citar o nome, né? Mas de jogadores que foram importantes no campeonato. Tem alguns times que também aqui no Brasil estão querendo alguns jogadores nossos também. E a gente está estudando todas as possibilidades, né? Para a gente dar sequência. Pensando também para o ano que vem, ter esses jogadores que fizeram um grande trabalho esse ano. E graças a Deus a gente manteve uma base, né, que a gente pensava já para o próximo ano, que é 96, 97. E os meninos foram muito bem, né? E tive mais ou menos 4 ou 5 jogadores que eram da idade 95, né? Que era no caso o Renato, o Lica, o Mário e o Quibinho, né? E o Chagas, né? O lateral esquerdo. Os demais era tudo 96, 97. Já pensando para os próximos anos, né? Que a gente tem a possibilidade de conseguir o acesso, né? E isso foi importante esse ano. E já pensando já para o próximo ano. Com certeza. Bom, perguntas estão chegando, você pode inclusive mandá-las aí. Nós estamos lembrando, aliás, se não me engano, esse é o jogo contra o América, o jogo do sábado. Aí o América atacando e o Talentos 10 abriu. Esse foi o primeiro gol? Foi o primeiro gol. Camisa número 7 ali. Me ajude aí agora. O Mococa. William Mococa. Esse foi um jogador que vocês trouxeram no início do campeonato, né? Esse já é o segundo gol. Do Quibinho. O Quibinho é que é de Marília, né? Quibinho de Marília. Aliás, daqui a pouco tem muita gente perguntando aqui sobre o futuro do Talentos 10. A gente vai especular, agradecer a TV Tem aí pelas imagens que fez exatamente do jogo no último sábado, né? Foi o último jogo dessa fase, a vitória da equipe do Talentos 10. Mas perguntas estão chegando aqui, lembrando que você pode participar, inclusive através da nossa live no Facebook da TVC. E a primeira delas, Jorge, do Luiz, ele quer saber de você o seguinte: pelo que você viu aí no campeonato, quem você apostaria as fichas agora com o Talentos 10 fora para subir para a Série A3? Pelo que você viu aí ao longo da competição, viu, estudou? Acho que o Comercial vem bem, né? Investiu muito no time, né? Vem bem, mas em questão de organização técnica, né, e tática, eu acho que o Primavera ele tem um time que prioriza bastante a defesa, né? Foi um jogo muito duro para vocês, aquela vitória em Marília, né? E é um time que prioriza bastante a defesa, tem bastante organização defensiva. E é um time que eu vejo que pode estar chegando, né, nas finais aí, e junto com o Comercial. Muito bem, então você apostaria em Comercial e Primavera. Se eu tivesse que entrar numa bolsa de apostas, os dois seriam os favoritos. Outra pergunta está chegando aqui do Henrique. Ele quer saber se o Talentos 10 pretende jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano que vem. A gente fez um pré-análise, né? Para a gente ver a possibilidade de a gente participar da Copa São Paulo. E está em definição essa semana. Então, juntamente lá em Marília, né, se a gente for participar, a gente tem que ser sede. Então a gente está vendo os ajustes, né? Porque não depende só de vocês, é um valor alto, a prefeitura tem que patrocinar, eu imagino que tem o Marília também na parada. Tem o Marília também, então a iniciativa é a gente participar, né, como sede e ter o Marília como convidado, né, no grupo nosso, seria um grupo nosso lá, e dar a possibilidade de mais 2 equipes, né? Então a gente está acertando os valores a respeito disso, que é das 2 outras equipes, para a gente definir se vai participar ou não, que agora a inscrição é até o dia 12 agora, então a gente tem que estar atrás do tempo, né? E já temos alguns jogadores que já estão no grupo a gente já estava pensando nisso, então a gente já trouxe alguns jogadores da idade para a gente pensar para o campeonato da Copa São Paulo Juniores. Lembrando que há 2 anos atrás, salvo engano,
vocês participaram da Copinha numa parceria com o Coriçaba do Piauí. E é um sonho, né? Sonho que a gente participar da Copa São Paulo, né? Juniores, mesmo representando o Coriçaba, que foi um aprendizado bastante pra gente. E agora a gente tem a possibilidade de disputar, né, a Copinha. Inclusive até o Campeonato Sub-20 tem a possibilidade de quem for campeão ter uma vaga no ano que vem. Então a gente está lutando para isso também, para a gente ter essa vaga. Mas eu acho que vai sair negócio, a gente está correndo atrás, ver alguns parceiros aí para consolidar isso e a gente conseguir estar participando da Copinha São Paulo. A gente está falando aí da questão que inclusive depende da Prefeitura de Marília. A gente observou uma situação que pelo menos o poder público de Marília foi muito atencioso com vocês. Desde o primeiro momento, quando vocês tiveram aquela dificuldade em que no primeiro momento vocês jogariam aqui em Bauru, estava tudo acertado com o Noroeste, aí há 2 dias do arbitral, só estou contextualizando para as pessoas que às vezes não acompanharam na época, entenderem por que o Talentos 10 foi para Marília. Há 2 dias do conselho arbitral, estava tudo certo, o Talentos 10 mandaria os seus jogos no estádio Alfredo Castilho. O Noroeste, através da sua presidência, encaminhou um documento para a federação vetando a cessão do estádio para o Talentos 10. E aí foi um perereco para o Talentos 10, porque sem um estádio para indicar, o Talentos teria que abrir mão da sua participação no Campeonato Paulista da 4ª Divisão este ano. Qual foi a solução encontrada pela diretoria? Com o relacionamento que o Giovani tinha com o Marília, afinal de contas, o Giovani foi goleiro do Marília alguns anos atrás, tinha uma identificação com a diretoria do Marília, com a Prefeitura de Marília, com a Secretaria de Esportes. Prontamente, a Prefeitura Municipal de Marília, através da Secretaria de Esportes, liberou o Abreuzão. E aí vocês tiveram, entre aspas, que ir de Maricuia para Marília, né, Jorge? A gente fez um trabalho para estar jogando aqui em Bauru. Infelizmente não conseguimos, né? E a prefeitura de lá conseguiu dar uma força para a gente grande lá, que é a disputa desse ano. Até em cima disso, como é que foi as tratativas ao longo do ano? Né? A gente correu atrás para disputar as outras categorias também, no Sub-11, 13, 15, 17, né? Lá em Marília. Como a gente é sede lá, né? A gente poderia só jogar por lá mesmo, né? As outras categorias de base. E aqui em Bauru, a gente até chegou a conversar com algum pessoal, né? Para a gente ver a possibilidade de estar retornando, mas ainda está uma incógnita ainda que a gente... Eu até ia abordar com isso no próximo bloco do programa, né? Como é que está, se existe a possibilidade, porque na verdade esse é um assunto polêmico, até depois eu quero discorrer com um pouco mais de detalhes, porque tem uma corrente em Marília que é favorável a Talentos 10, inclusive o pessoal ligado à prefeitura, eu até fiz esse questionamento, porque eu vi algumas reportagens, eu observei algumas coisas que foram feitas em Marília, até por conta daquele jogo da PET, né? Foi feito um evento em Marília para esse tipo de lançamento. Então eu percebi uma boa vontade muito grande da prefeitura com o projeto. Agora, não depende só da prefeitura, né? A gente sabe que, assim como aqui em Bauru tem gente do Noroeste, né? Torcedor que torce contra, o que eu acho uma grande bobagem, porque tem espaço para todo mundo. Lá em Marília também tem torcedor do MAC que é contra o projeto do Talentos 10. Ainda mais agora que os dois vão jogar a mesma divisão. O ano que vem tem Marília e Talentos 10, com toda certeza, porque o Marília caiu para a 4ª divisão e o Talentos 10 permanece na 4ª divisão. Até sábado tínhamos a possibilidade de ter Talentos 10 e Noroeste na A3. Não vai ser possível isso em 2019. Mas Marília e Talentos 10 nós teremos. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai repercutir um pouquinho mais isso. Já que estamos falando de Noroeste, daqui a pouco vou pôr os gols aqui
no Noroeste contra a Inter de Limeira. E o que está acontecendo com o Norusk, hein? É uma situação complicada, porque o time não é ruim, o time tem qualidade, mas os resultados não estão acontecendo. Daqui a pouco eu vou mostrar inclusive os gols do sábado. O primeiro gol da Inter, o juizão tá de sacanagem, mas a gente vai repercutir isso depois do intervalo. Voltamos já. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o TVC Esporte pelo canal 13 da NET. Também estamos juntos através da internet no www.tvcbauru.com.br e também pela live do Facebook da sua TVC Bauru. São as maneiras que você pode assistir o programa de hoje. Nós estamos recebendo o Jorge Leonardo, técnico da equipe do Talentos 10, que encerrou a sua participação no Campeonato Paulista da Bezinha. Eu vou falar Campeonato Paulista da Bezinha, que é uma maneira carinhosa da gente chamar a 4ª divisão de profissionais, que antigamente era um campeonato que não tinha tanto glamour não, mas hoje até pela presença, você vê, comercial, né? Paulista de Jundiaí, que ganhou a Copa do Brasil, disputou Libertadores, Grêmio Prudente, que teve Sul-Americana, sim, Vossen, que tem uma história muito grande. A própria Inter de Bebedouro, que é um time centenário, São José, vice-campeão paulista em 1989, América de Rio Preto. Cara, eu não sei até qual foi a sua sensação no Teixeirão, mas eu tenho familiares em São José do Rio Preto e vou muito a Rio Preto. E tem inclusive tios que são torcedores, hoje um pouco afastados, mas já foram torcedores do velho Mário Alves de Mendonça, de sentar ali e torcer pelo América. E hoje é triste você ver aquele patrimônio do América, eu não vou dizer que está abandonado, mas difícil de manter, né? Quando a gente foi lá fazer o jogo contra eles, né? Impressionou o estádio. Que estádio, né? Coisa linda, né? O estádio impressiona cada um. E a gente, né? Como a gente é o primeiro ano, a gente assustou assim. Né? Como é o estádio Prudente, vocês jogaram lá no Prudentão, é um tremendo estádio também. Tremendo estádio, né? Então a gente vê a força do time, né? Eu falei, imagine essa arquibancada lotada, como que é, né? Jogar, né? Então a gente ganhar do América lá, entendeu? Com a pressão, tinha bastante torcedores lá naquele jogo, né? Que era o primeiro jogo da segunda fase. E foi um jogo que marcou, né? Tanto para mim, para o meu pai, né? Que meu pai já viu o América várias vezes ser campeão aí em vários campeonatos que disputou, né? E a gente chegar lá e ganhar do jeito que ganhou, né? Com respeito, lógico que é um time de tradição, um time que tem uma camisa forte. E o Talentos 10 foi lá e mostrou o que a gente vinha aplicando, né? E
graças a Deus conseguimos um grande resultado. Esse é o nosso pensamento, né, para os próximos anos, entendeu? Respeitando os times adversários, sabendo da tradição de cada um, inclusive até do MAC, né? Que a gente sabe de onde jogar, sabe da história do MAC também. Mas dentro de campo a gente vai impor o nosso futebol, entendeu? E custe o que custar e buscar a vitória. Aliás, ano que vem, olha só, nós vamos ter na Bezinha Marília, Talentos 10, 15 de Jaú. Talvez seja no mesmo grupo. Santa Cruzense. Pode se preparar que o bicho vai pegar, rivalidade aí. Vai ser complicado. Né? 15 de Jaú, Marília, Talentos 10, Santa Cruzense e outras. Ninguém vai querer perder, não. Ninguém vai querer perder de maneira alguma. Talvez o Garça, né? O Garça. Talvez volte, é verdade. Quase disputou esse ano, só não entrou na Bezinha porque teve o problema do estádio. O Frederico Platzek precisava de algumas melhoras e aí ficou muito em cima da hora, mas tem esse zoom aí que o Garça pode o ano que vem também. Você imaginou que grupo regional aí? Vai ser difícil, porque como esse ano já foi difícil, né? E é difícil. Qual foi o jogo mais difícil assim, ao longo da trajetória? Olha, acho que do nosso jogo que a gente jogou foi contra o Oswaldo Cruz, aqui lá em Marília, né? Que a gente ganhou de 3-1. Mesmo com o resultado de 3-1, mas foi um jogo difícil, que é um time agudo, né? Um time que vai pra cima. Tanto é que chegou aí essa fase também, né? É um time... Perdeu o último jogo pra Francana. Então é um time muito forte, entendeu? E deu muito trabalho pra gente. E o outro, né, foi o Itararé, né? Itararé jogou, o técnico estudou o nosso time, né? E jogou por uma bola. E essa bola foi crucial, né? Tanto aqui, tanto lá. E aí foi crucial para a nossa derrota. Foi esses dois times que deram muito trabalho pra gente. Você citou Itararé, até se você me permite, eu queria fazer uma observação. O Itararé não está chegando nessa terceira fase por acaso. É um time que o ano passado já fez uma grande campanha no campeonato. É por isso que eu falo, às vezes você não sobe no primeiro ano, mas se você mantém a filosofia, se você mantém a base, se você mantém a estrutura, você pode chegar longe. O ano passado o Itararé já foi muito bem. E o Itararé manteve boa parte da estrutura do ano passado. Então não está chegando por acaso também nessa fase final, e não foi à toa que deu tanto trabalho assim a equipe do Talentos 10. Não é um fato que aconteceu por acaso, né? Isso é fruto de toda uma manutenção de estrutura e que já vem daquela experiência do ano anterior. No ano anterior o Itararé já bateu na trave e esse ano vai chegar na briga. Eu acho que vai estar muito parelho essa fase de número 3 da Bezinha, e o Jorge até deu 2 palpites aqui. Eu vou falar para você, tá difícil arriscar ou apostar as fichas em alguém. Eu acho que pode pesar um pouco o fator tradição nessa fase. Você tem um Comercial. Aliás, eu fui a Ribeirão Preto, é obsessão. Mas em Ribeirão não tem outro discurso. Claro. Inclusive o jogo que eu fiz, tivemos 3 mil pagantes, Comercial e Paulista. Lá em Ribeirão o discurso é o Comercial e mais um. É para a imprensa, para a torcida, até porque o rival Botafogo está brigando para subir para a Série B do Brasileiro. Jogou inclusive ontem com o Botafogo da Paraíba, perdeu por 1-0 e vai ter o jogo agora em Ribeirão. Na reunião que a gente teve com o presidente lá, é subir. Se o Comercial vem para subir, e se não subir, ele falou que não tem mais como segurar mais a bronca não. O bicho vai pegar, a cobrança é muito grande. Só que agora, com o sorteio hoje, o Comercial vai pegar a Francana, que depois do Botafogo é o maior rival histórico do Comercial, a Francana. E a Francana vem preparada também, tem o Paulinho McLaren como treinador. Ele fez um belo trabalho no Barretos, na 3, agora está na Francana, na Bezinha. Vai ser osso duro para o Comercial. Você tem o São José, que além da história, que é um campeão, vice-campeão paulista em 89, perdeu a final para o São Paulo. Eu vi o time do São José jogar. É um time muito técnico. É
um time que pegou 4, 5 bons garotos do Mantiqueira, que subiu ano passado, jogaram a 3, agora voltaram para a Bezinha. É um time muito chato também, bom tecnicamente. E o Flamengo de Guarulhos pode não ter a mesma qualidade técnica, mas jogar lá em Guarulhos, é que vocês não pegaram essa barca. É complicado jogar em Guarulhos. Tem um tal lá de Zé Gatinha, um nome até meio peculiar, mas muito bom jogador, um jogador decisivo na equipe do Flamengo de Guarulhos. Então eu até brinquei hoje, esse é o grupo da morte. É o grupo da morte. Não que o outro não seja também. Você tem Paulista de Jundiaí, que tem uma garotada interessante, tem um menino chamado Quadrado, times de futebol aí, empresários, né, treinadores de divisões maiores. Assim como o pessoal olhou muito Lica, olho no Quadrado também, do Paulista de Jundiaí, muito bom jogador. Eu não vi, estou muito curioso para ver o Itararé jogar. Primavera eu vi em alguns vídeos, é um time cascudo, como o Jorge colocou aqui. E a Inter de Bebedouro é um time que nos últimos 3, 4 anos bateu na trave e não conseguiu subir. Inclusive o ano que o Noroeste disputou a Bezinha, 2015, a Inter só não subiu o Noroeste por um gol. Por um gol na fase final. Aí classificou no grupo, subiu o Fernandópolis e o Noroeste. Mas foi muito dura a vida do Norusca na Bezinha. Por falar no Norusca, eu vou pedir alguns minutinhos aqui para o Jorge para a gente colocar as imagens do jogo sábado Internacional de Limeira e Noroeste, jogo que aconteceu no Limeirão, a 5ª apresentação do Norusca na Copa Paulista. Pedi para o Josafá para que ele coloque as imagens da vitória. Aí está. Bom, esse lance, aonde foi pênalti isso aí? Eu queria entender aonde que o árbitro viu pênalti nesse lance para Internacional, com 9 minutos de jogo. Nós vamos ver de novo o lance. Olha lá, a jogada pela esquerda, o placar está 0-0. Opa, peraí que nós tivemos um probleminha ali. Agora sim, ó, levantamento. Se houve alguma falta, com todo respeito, foi o cara da Inter que puxou as costas do Noroestino, olha lá. E o juizão meteu a bola na cal. Vou falar, aí é duro também, Jorge. Você trabalha a semana inteira e aí com 9 minutos de jogo o árbitro dá um pênalti desse e complica o trabalho de qualquer treinador, né? O importante de cada time é fazer o primeiro gol, né? Quando faz o primeiro gol é difícil o outro time fazer, né? E fecha a casinha lá, é difícil entrar, né? Esse foi o lance, então, que o Josafá está trazendo de novo. Olha, torcedor que está acompanhando o programa, é brincadeira o pênalti que o juizão deu aí, favorável à Internacional de Limeira. E aí nós vamos já para a cobrança, cartão amarelo ali para o Noroestino, a distância apareceu o seu Pacheco, né? Camisa número 2 do Esporte Clube Noroeste. E olha só, né? O experiente ali conversando com o árbitro, o Ale que jogou por várias equipes do futebol paulista e brasileiro. E aí esse foi o lance que resultou o gol da Internacional. Está ali no caractere Jean, mas pelo que eu vi ali, o árbitro sinalizou para o Pacheco. Mas enfim, agradecer inclusive a Livre Live TV de Limeira, né, que fez as imagens do jogo para a Federação Paulista. E a gente está reproduzindo aqui essas imagens. Então daí desse pênalti saiu o primeiro gol da equipe da Internacional. Veja como os jogadores do Noroeste ficaram conformados aí com a marcação, mas o árbitro botou na cal. E aí nós vamos para a cobrança da Internacional. O goleiro noroestino, o experiente Caio, campeão da 3 esse ano pelo Atibaia. Aliás, o Betão trouxe alguns jogadores da equipe do Atibaia. O Betão, aliás, vive uma situação inusitada, né, Jorge? Eu acho que é pela primeira vez no Noroeste, o técnico sofre 4 derrotas em 5 jogos e está prestigiado. Olha, o Caio quase pegou a cobrança da Inter, 1-0 para o Leão de Limeira. Gol do Éder Paulista. Aliás, a Inter, só um comentário também para ser feito, é um time que teve a sua base mantida da Série A2 e da Copa Paulista do ano passado. Agora o árbitro está marcando ali um pênalti para o Noroeste. O pessoal da Inter reclamando.
E agora o pênalti pro time noroestino. Eu confesso que foi um lance rápido ali, mas o pênalti para a Inter foi algo que foi uma brincadeira de mau gosto, né? Aí o Leandro Oliveira vai empatar pro time noroestino. A vida de treinador não é fácil, né? O Betão outro dia, o Jorge, estava no Paraíso com o Atibaia e agora ele até deu uma entrevista sábado pro J. Martins e disse: nunca aconteceu isso na minha carreira de perder 4 jogos em 5. Nunca aconteceu isso com você não, né? Comigo ainda não, né? Graças a Deus. Tomara que não! Tomara que não. Já tive, como profissional, né? Tenho poucas derrotas, né? Mais vitórias, graças a Deus. E alguns empates aí. Nós vimos ali o gol de empate. Olha como a fase do Noroeste está difícil. Olha o gol que a Inter vai fazer. Ó. A bola foi alçada na esquerda, aí o cara dá um chutão, ela bate na trave e volta livre pro atacante. O Leleco, né? O Leleco, é o Leleco, que foi jogador do Noroeste também. Isso mesmo, Leleco. Jogador de Bauru. A lei do ex aí, né? Olha só, cara, o cara acerta a trave e caprichosamente a bola volta pro Leleco. E lembrando também que os jogadores que já foram de Bauru, né, estão sendo o carrasco do Noroeste, né? Porque teve um jogo contra o 15 de Piracicaba, que o Samuel Balbino... Isso, foi isso mesmo. No último minuto, Samuel Balbino fez o gol. É um alerta também, né, pra gente saber que tem jogadores de Bauru que tem qualidade, que era pra estar jogando no time da cidade, né? Com certeza, você tem razão. E aí, para fechar o caixão no segundo tempo, a jogada da Inter, o Luiz Roberto vai receber o passe de entrada da área, e aí ele extermina, fuzila o goleiro e dá números finais. A vitória da Inter de Limeira por 3-1 diante do Norusca, pouco mais de 700 torcedores. Esse é outro estádio que o dia que Talentos 10 jogar, você vai ver um baita no estádio, o Major José Levi Sobrinho em Limeira. E a Inter vai muito bem aí na Copa Paulista de Futebol. Mas até para a gente finalizar o assunto do Noroeste, eu tenho observado que a maioria dos torcedores está tendo uma paciência que eu acho legal, bacana, com o Betão Alcântara, está dando tempo ao treinador. É óbvio que também o Noroeste está enfrentando adversários de divisões superiores. Primeiro adversário que o Noroeste vai enfrentar da sua divisão é quarta-feira o Desportivo Brasil. Até agora o Noroeste jogou com a Ferroviária, Série A1, jogou com o Rio Claro A2, 15 de Piracicaba A2, jogou com a Ferroviária, falei, né? Tá faltando um agora. Do Red Bull também na Série A1. Então, é óbvio que não são os times, os elencos que jogaram a Série A1. Mas em termos de estrutura, hoje são equipes que estão mais estruturadas que o Noroeste. Então pesa um pouco esse aspecto, mas eu entendo que o Noroeste pode se recuperar. O time do Noroeste não é ruim, ele precisa de ajustes. E o Betão Alcântara é um cara que tem muito crédito, é um cara muito competente, já fez grandes trabalhos e vamos ter um pouquinho mais de paciência. E eu acredito que a hora que vier a primeira vitória, o próprio emocional vai fluir positivamente e o Noroeste vai melhorar o seu desempenho no campeonato, na Copa Paulista de Futebol. Tem alguma proposta para jogador de talento na Copa Paulista? Deixa eu dar uma apertada aqui no Jorge. Tem algumas aí, mas ainda não é nenhuma concreta. Não é concreta ainda, mas a gente tem algumas especulações sim. Mas ainda não posso comentar porque não tem nada concreto. Legal. Jorge, uma pergunta que eu tenho que fazer. Futuro do Talentos 10. Você já respondeu aqui de Copa São Paulo. A gente falou um pouco sobre a relação com Marília. Enfim, a gente sabe que o ano que vem é um ano aí em que vai ter o Marília na Bezinha, vocês também. Sem adiantar nada, até porque não há nada de concreto. Mas o que pode acontecer no futuro do Talentos 10? Não, a gente tem um contrato com a Prefeitura de Marília, né? Que é a Secretaria, né? E a gente é sede lá, né? A gente tem total confiança do nosso trabalho, eles têm também. E a gente quer dar sequência, né? Para o ano que vem estar disputando o campeonato da Federação Paulista, né? Então a gente tem esse pensamento, como dar sequência
pro ano que vem. Já estamos estudando os jogadores, vendo jogadores, né? A gente está trazendo, vendo o que a gente vai utilizar do grupo que a gente tem pro próximo ano, os meninos da base que estão subindo, entendeu? Uma coisa é certa, o Talentos 10 disputará a Bezinha mais uma vez. Vai disputar, a intenção é subir, entendeu? A gente não veio só para participar, não. A gente quer enfrentar de igual para igual. Todas as equipes que a gente enfrentou viu a nossa força, né? Viu a nossa dedicação, respeitando todas as equipes que a gente enfrentou. E agora é dar sequência, né? Até em cima disso, Jorge, é legal a tua presença aqui. Eu li algumas reportagens, aliás, o Talentos 10 foi alvo de reportagens do Lance, em alguns grandes portais. E até não sei se você seria a pessoa indicada para responder isso, mas eu sei que tem o Giovanni, aliás, o Giovanni viria hoje ao programa, mas infelizmente teve um contratempo, seria até a pessoa mais indicada, o próprio Matheus, enfim, são as pessoas ligadas mais à estrutura administrativa do Talentos 10. Mas pelo que eu li nessas reportagens, vocês têm um projeto muito ambicioso para o futuro, né? O negócio não é só ficar em Bezinha e A3, não. Não, a gente tem um pensamento grande, né? A nossa gestão é um modelo europeu, então a gente tem um modelo de empresa para fundo de investimento associados com aporte, né? Então, tanto administrativo e tanto técnico, né? A gente está estudando, vendo o que tem de melhor no futebol, não só no futebol brasileiro, mas em todos os futebol, né? Para a gente conseguir um modelo adequado, né? Tanto para o profissional para as outras categorias também. Então, a gente está iniciando um trabalho que vai ser contínuo, né? Que a gente tem uma administração que não muda, tem um presidente que é o Giovanni, tem um vice-presidente que sou eu, tem o nosso diretor executivo que é o Matheus, que cuida na parte administrativa, eu já cuido mais na parte técnica, né? E implantando... Cada um no seu quadrado. Implantando o nosso futebol que a gente vem resgatando aí, que é o futebol raiz, né? Como algumas jogadas que vocês viram aí, que é a implantação de outro estilo de futebol, né? Não, é muito legal, eu gosto muito de ver o Talentos 10 jogar, principalmente o toque de bola. É algo que até num campeonato como esse da Bezinha, são poucas equipes que têm essa característica. E a gente vem aplicando, né? Não só isso, o toque de bola, mas também a criatividade, o jogador de ir para cima, um chapéu, uma cana, mas tudo objetivo, né? Então a gente vem misturando esses estilos, né? Graças a Deus está dando um grande resultado e revelando o número de jogadores, né? Que esse é o nosso foco, né? De revelar jogadores também. E agora é dar sequência no nosso trabalho e para os próximos anos aí chegar num planejamento antecipado, com segurança, né? Tanto administrativamente como também tecnicamente, né? Já trazer jogadores que a gente sabe que vai dar um resultado bom pelo perfil que a gente joga, né? E para os próximos anos a gente vem estudando outros times também, tanto na A3, tanto na A2, como também na A1, para já pensando, né, daqui 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, a gente está disputando uma primeira divisão e permanecer, né? Esse é o nosso objetivo, não é chegar lá e não... ser um efeito matonense. Eu lembro quando a Matonense saiu da quarta, foi direto para a primeira, né? Subindo, todo ano subindo, e de repente foi aquele auê e depois caiu, e hoje vai jogar a Bezinha também ano que vem. Outro time que pode ser adversário do Talentos 10, a Matonense. Mas eu me lembro que a Matonense teve um grande investimento do então Bingo, né? Do Hiper Bingão de Matão na época, da Predileta, e a Matonense foi uma sensação. Não só a Matonense, algumas outras equipes, né, tiveram aquele boom. Até o Linense, vamos falar, um time mais próximo da gente aqui, o Linense teve esse boom, ficou até um determinado tempo na primeira divisão, caiu esse ano. E isso daí é investimento, né? Então a gente precisa de recurso, de parcerias, de
de empresários, né, que venham acreditar no nosso trabalho, como a gente... Vocês estão pensando nessa questão de centro de treinamento próprio? Centro de treinamento, com uma estrutura focada para a formação, né? A gente quer ser um clube formador, então a gente está correndo atrás disso. Tenho certeza que em breve a gente vai conseguir, pelo empenho, pela dedicação de todos que estão empenhados, pelos parceiros que a gente está conseguindo, pelas pessoas que estão abraçando essa ideia, entendeu? Tanto do estilo de jogar, tanto a parte administrativa, para a gente conseguir um norte, né? A gente saber o que vai fazer daqui para frente. E os projetos sociais, como é que estão? Projetos sociais tá dando em andamento, né? A gente já fechou uma parceria com Confiança. E que legal! Eles vêm com um aporte do ICMS, né? Então provavelmente daqui 2, 3 meses a gente já começa a soltar materiais esportivos para o pessoal dos projetos sociais, né? Então a gente está conseguindo outros parceiros também. Vocês vão desenvolver, Confiança hoje está estabelecido aqui em Marília. Vocês vão desenvolver esse projeto social aqui em Marília? Como é que vai funcionar isso? Primeiro a gente precisa captar todos os valores, né? Então ainda não foi um valor que vem, na verdade foi de todo o valor, acho que foi 10% do que a gente precisa pegar para conseguir o aporte, né, para a gente conseguir o projeto e dar andamento. E conseguindo esses outros parceiros aí, a gente vai dar sequência e a intenção é Bauru, Marília e depois outras cidades. Pô, que legal mesmo, fico feliz aí, essa notícia eu não estava sabendo. E então Confiança passa a ser um apoiador do Talentos 10 em relação ao projeto social. Deixa eu só dar um recadinho para a turma do basquete. Ontem, bela vitória do Bauru Basquete sobre a equipe de Osasco. O jogo aconteceu lá no ginásio da Panela de Pressão. Deixa eu até pegar o Josafá de calça curta. Se tiver alguma imagem, se não tiver não tem problema, Josafá. Mas se tiver alguma imagem do jogo do basquete, até para a gente ilustrar. Mais uma vitória ontem do Bauru Basquete. Aliás, foi uma semana difícil. Os 2 jogos em São Paulo, eu acabei fazendo os 2 jogos de São Paulo. Ontem eu acabei não trabalhando, mas tanto a derrota para o Corinthians como a derrota para o Paulistano ligaram aquele sinalzinho amarelo que é preciso fazer alguns ajustes, alguns reparos. E acho que até a notícia mais importante da semana foi a contratação do Fúvio. O Fúvio, grande, experiente armador Fúvio. Eu acho que foi uma bela contratação da diretoria do Bauru Basquete, vai agregar muito. Você já tem ali o Larry Taylor, que pode até fazer um pouco mais a função de ala, e você tem o Cauê, que veio também para essa temporada. Acho que vai ter um grande aprendizado, uma grande rodagem com o Fúvio. Então é um jogador que acrescenta muito, é um armador clássico, e torcer para que o Fúvio não tenha o problema das últimas temporadas, justamente as contusões. Há imagens do jogo ontem, cravada do menino Emanuel, que legal, cara. O menino Emanuel ganhando rodagem, espaço. Samuel Pará na assistência. Aliás, foi muito bem o Pará nos 2 jogos em São Paulo, na última semana, contra o Corinthians e o Paulistano, apesar da derrota. Aí a cravada do menino Emanuel. Então, muito legal. Essa garotada, né, a gente fala muito aqui do futebol, de dar espaço para os garotos. O basquete, gradativamente também, o Bauru Basquete está dando essa rodagem, essa oportunidade aos seus jogadores. E quarta-feira, aliás, mais uma vez, eu já cansei de falar isso, eu entendo que não poderíamos ter no mesmo horário basquete e futebol, mas nós vamos ter. Aí o Fúvio, grande Fúvio, apresentado aí ao lado do Dragão, vai acrescentar muito ao time bauruense para essa temporada. Mas de novo, né, nós vamos ter o basquete às 7h30 e é um jogão contra a Franca, vale a liderança do campeonato. Bauru e Franca dispensa a apresentação. Hoje, para mim, é a maior rivalidade do basquetebol paulista. E às 8h nós vamos ter Noroeste e Desportivo Brasil. Eu acho que nesse ponto, embora alguns dirigentes não pensem assim, até me criticam, mas eu acho que não pode se conflitar o horário de basquete, vôlei, futebol, porque tem gente que gosta dos 3, né? 22 de agosto aí, portanto, quarta-feira, Bauru e Franca na Panela, fica o nosso convite
para que você torça pelo Dragão da Sem Limites. O jogão é sempre muita rivalidade. E que tomara que nas próximas rodadas os dirigentes pensem um pouco nisso, principalmente naquelas pessoas que gostam de basquete, gostam de futebol e que gostariam de ver os dois eventos. Quando você coloca os dois eventos no mesmo horário, você acaba dividindo o público. E ainda mais o Noroeste, nessa situação difícil que está vivendo na Copa Paulista. É isso, Jorge. Quero agradecer demais esse papo, essa conversa. Eu acho que a gente devia exatamente esse reconhecimento. Parabéns. Mande um abraço para o seu pai. Você falou que ele está meio dodói, mas deve estar assistindo lá. Se não está assistindo hoje, vai assistir durante essa semana. Um abraço para o seu Jorge. Dê um abraço no Giovanni. Eu respeito muito o trabalho de vocês. Já não é dessa temporada, são de outras. E torcer para que aqueles objetivos que vocês estão planejando aí deem certo no futuro. Obrigado aí. Você sabe que a gente tem um carinho enorme por você. Toda vez que precisar, a gente está aí para falar. Se não tiver eu, vai estar meu irmão, vai estar alguém aqui para estar falando de notícias do Talentos 10 aí. Tenho certeza que em breve a gente vai dar grandes alegrias aí para essa torcida que está precisando. Com certeza, e eu sempre digo isso aqui, né? O Rafael Antônio defende o Talentos 10, defende o Noroeste, defende o Bauru Basquete, defende o SESI Vôlei Bauru, defende a BDA, defende o boxe. Aliás, falar em boxe, deixa eu mandar um grande abraço para o Pantaleão que teve semana passada aqui. Ele me mandou, inclusive, vídeos da vitória do Jefferson. A gente falou na semana passada aqui, o Jefferson, que agora está morando no México, está seguindo a carreira profissional de boxeador. Ele deve vir ao final do ano aqui em Bauru, vai vir inclusive no programa. Ganhou mais uma luta profissional no final de semana, muito legal, e está buscando o seu espaço em território mexicano, também lá nos Estados Unidos. Isso é importante, né? Um menino que começou aqui no projeto do boxe em Bauru e está ganhando agora a sua notoriedade internacional. Então, muito legal. A nossa bandeira aqui, cara, é do esporte bauruense, é do esporte da nossa região. Então, a gente tem respeito por todo mundo, né? Eu tenho um carinho muito grande e um respeito muito grande pela história do Noroeste, como eu tenho pelo Talentos 10 e como pelas demais entidades esportivas da nossa cidade. Semana que vem, a gente volta aqui com o TVC Esporte, com mais convidados, falando das coisas da nossa cidade, da nossa região. Grande abraço e uma ótima semana para você.